A gente quer justificar os nossos erros com pessoas piores do que a gente. E na realidade, Eliseu nos mostra diferente. Você tem que andar com pessoas melhor do que você. Melhor do que você. E quando Elias é tomado, ele recebe a capa. E Elias não diz para ele que ele receberia a unção dobrada. Mas a Bíblia, quando você vai olhar os sinais, as obras que Eliseu faz, é praticamente, eu até estou com uma curiosidade hoje, que eu não tive tempo de ver isso, mas eu quero fazer isso. Parece que os milagres de Eliseu foi o dobro de Elias. Se a gente for fazer uma conta, eu não sei, talvez eu esteja errado, mas Eliseu fez muita proeza, porque recebeu uma orientação de um homem de Deus. Então esse homem é levantado como um grande profeta. Elias é tomado e ele começa então a exercer o seu ministério. Porque na nossa caminhada, todos nós vamos ter um Elias na nossa vida. Respeita o Elias, respeita o homem de Deus que é o seu líder. Vai chegar o dia de você liderar também. Vai chegar o dia que o Elias não estará mais com você. Quem é de Anápolis de antigamente, nós tivemos um pastor antes do pastor Bertier, o pastor José Brandão Porto. Foi um dos profetas no Centro-Oeste, um dos homens que eu nunca vi ele entregar profecia, mas um homem que aonde ele colocava as mãos, a mão de Deus estava. E quando Deus levou ele, todos os pastores, todo mundo diz assim: o campo de Anápolis agora vai acabar, porque o forte do campo de Anápolis é o pastor Brandão. Mas Deus levou Elias e deixou Eliseu. Deixou Eliseu e o campo continuou crescendo, continuou prosperando, e o nome do Senhor continuou sendo glorificado. Continuou sendo glorificado. Então eu faço esse respaldo aqui para a gente saber quem é Eliseu. Eliseu então desempenha o seu papel como profeta, como ministro da escola que veio. Então é por isso que você tem que ter escola. Você tem que ter escola, você tem que estar nos cultos de ensinos. Você tem que estar nos cultos da igreja para você aprender a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela chega até o nosso entendimento e traz para nós consolo, traz para nós renovação, traz para nós graça. Por isso que eu entrei aqui falando para nós aqui sobre a advertência do triunfalismo, porque de repente isso pode trazer um estrago para nós. Pode trazer um estrago para nós. No capítulo 6 de 2 Reis, nós começamos esse capítulo com uma linda história que todos conhecem. Eliseu está então na escola dos profetas, certamente em Jericó, que a Bíblia diz que ele estava com todos os filhos dos profetas. E ele estava com o mesmo sentimento que os filhos dos profetas tinham ele como líder, como profeta. E fazia questão de andar com ele. E estava em crescimento, era tão bom ouvir Eliseu assim como Elias. Quando Elias era vivo, todos queriam ficar perto de Elias. Agora é a vez do profeta Eliseu. E todos os servos, os filhos dos profetas, na escola dos profetas em Jericó, está Eliseu ensinando e todos olhando o ensinamento de Eliseu. Então o campo prosperando, as pessoas chegando mais jovem, dizendo: eu quero ouvir esse profeta falar, eu quero ouvir esse homem falar. Diante daquele crescimento, então um dos servos, dos obreiros daquele seminário, chega então para Eliseu e diz assim: ô Eliseu, o lugar que nós estamos está muito pequeno, precisamos de estender as nossas tendas. Porventura, nós como servos, como os obreiros, não podemos ir até o Jordão, então cortar algumas vigas, então aumentar a tenda para você nos ensinar, porque nós queremos uma tenda maior, para que o povo que chegue possa ouvir a palavra que você está falando. O profeta olha para ele e disse: sim, vocês têm todo o direito de ir, de fazer a igreja ficar maior, de evangelizar, de fazer a obra prosperar. E um dos
dos servos, dos obreiros, talvez seja Geazi, porque do versículo 8 em diante, a gente vai entender que Geazi, ele dava um respaldo muito grande a Eliseu. Ele disse: olha, nós vamos, mas nós queremos a sua companhia conosco. Nós queremos a sua companhia conosco. A gente não quer ir só. A gente não quer ir só. A gente quer que o Senhor vá conosco. O Senhor não precisa de cortar viga. Nós queremos só que o Senhor esteja junto conosco. O mesmo sentimento que ele tinha com Elias, agora ele está ensinando para as pessoas que estão com ele. Irmãos, olha aqui, vocês que são líderes, obreiros, vocês que estão aqui, irmãos, quem afasta as pessoas da gente é a gente mesmo. Aprenda a colocar as pessoas próximas de você. É porque às vezes a gente quer que as pessoas que estejam próximas da gente façam o que a gente gosta, e não é bem assim não. Oferece o que Deus ofereceu para você. Seja uma pessoa amigável, seja uma pessoa usada por Deus, seja uma pessoa agradável por onde você chega. É porque eu sou muito sincero. Não, irmãos, sinceridade não afasta ninguém, verdade não afasta ninguém. Sabe o que afasta as pessoas da gente? É brutalidade, ignorância, mentira, inveja, essas coisas que afastam. E a gente tem que aprender a se aproximar, principalmente nós que somos líderes. Vocês acham que esses filhos dos profetas, Eliseu não teve dificuldade com eles? De chegar e dizer assim: ó, o senhor é o nosso profeta, mas eu ouço é meu pai. Eu ouço meu pai, não ouço o senhor não. Mas Eliseu fez um trabalho tão lindo com esses discípulos, com esses servos, que eles tinham prazer de andar junto com o líder, junto com o profeta, junto com o homem de Deus. Junto com o homem de Deus. Irmãos, e eles vão, e todos nós conhecemos a história que então o machado caiu dentro do Rio Jordão. E aí ele disse: ah, meu Deus, eu peguei o material emprestado para trabalhar. Para vocês verem, quando quer fazer, faz. Não fica com desculpa não, irmãos. Quando eles falaram para aumentar a tenda, um dos discípulos não tinha ferramenta, foi buscar emprestado para trabalhar. E hoje o que faz a obra de Deus parar é justamente isso, são as desculpas. Que ele podia dizer: vocês vão e eu fico, porque eu não tenho machado. Mas um discípulo disse: eu quero fazer parte da construção dessa ampliação. Eu não tenho machado, mas eu vou buscar o machado emprestado, porque eu quero fazer parte dessa história. Quero fazer parte dessa história. E então eles vão e o machado cai do cabo e cai dentro d'água. E ele diz: ah, meu Senhor, era emprestado, o que eu faço? E aí o homem de Deus que estava junto com eles diz: onde caiu? E com a pedaço de vara diz: foi aqui. Que ele coloca nas águas. A Bíblia diz que o machado flutuou. E ele disse: pega o seu machado e continua trabalhando. Continua trabalhando. Coisa boa é você andar perto de homem de Deus. Coisa boa é você andar perto de mulher de Deus. Porque tem as dificuldades, mas tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quando você anda com desviado e o machado cai, vai dizer: agora você está lascado, porque você pegou emprestado, agora você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Então, olhe com quem você está andando, olhe com quem você está colocando para liderar a sua vida. Quem é que está te aconselhando, que não tem temor de Deus, que não tem graça de Deus? Isso pode te trazer um prejuízo muito grande. Muitas pessoas não querem andar debaixo da bênção pastoral. Os pastores deles hoje é a internet. Mas a hora que o machado cai, o pastor da internet não vai fazer o seu machado flutuar não. Nós estamos aqui diante de uma missão. E quando essas coisas acontecem, irmãos, eu falo isso com muita humildade. Porque eu também estou debaixo de uma liderança. Nós estamos aqui para dizer: em nome de Jesus esse machado vai flutuar e o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Glória a Jesus. E então continua. Certamente dali, segundo os análises da história, na faixa de 7 quilômetros até Dotã. Não sei se essa ampliação do templo perto do Jordão
foi em Dotã, ou se eles fizeram ampliação e foram para Dotã. O texto a gente fala com uma rapidez, mas isso não aconteceu do dia para a noite. Isso demorou um pouco para acontecer nessa história de Israel. E quando nós vemos aqui para o verso de número 8 a seguir, a Bíblia então mostra para nós Eliseu, juntamente com seus discípulos, juntamente com seus servos, então em Dotã. E ali começa então um questionamento da Síria, porque o governo de Israel era um governo muito bem sucedido. Toda a vida Deus guardou o povo de Israel, Deus protegeu o povo de Israel. E a Síria sempre preparava os seus golpes, sempre preparava a sua linhada para derrotar o povo de Israel. E todas as vezes que a Síria preparava para derrotar o povo de Israel, que eles iam executar a ação, Israel já sabia. Israel já sabia. Segundo os análises, se a gente for olhar aqui, essa era a época de Naamã. Naamã fazia parte da corte da Síria. Certamente seria essa época. E então, talvez seria até a época que ele estava leproso. Eu não tenho uma consciência aqui clara se foi antes da lepra, ou se foi na lepra, ou se foi depois do milagre de Naamã. Mas certamente aqui era a época que Naamã estava leproso. Irmãos, então ele chama os seus servos, o rei da Síria chama os seus servos e diz assim: eu quero saber quem no meio de nós que está passando as informações para Israel, porque todas as vezes que nós executamos aqui para dissipar, para acabar com o povo de Israel, acontece algo e a gente não consegue executar a ação. Aí no meio deles, todos olham um para o outro desconfiado, porque era uma reunião de apontamento. E aí um levanta no meio da reunião e diz assim: ó rei, o problema não é nós não estamos passando nada para o rei de Israel, é porque lá em Israel tem profeta. E tudo que o Senhor fala aqui, Deus revela para o profeta lá. Olha para vocês verem, irmão, tudo que acontece aqui, o plano que o Senhor executa aqui, ele fica sabendo tudo lá. Deus mostra para o homem de Deus. Quem que é esse homem? Eliseu. Eliseu é um profeta. Aonde que esse homem está? E todos então fazem aquele levantamento e descobrem aonde o homem de Deus está. O homem de Deus está em Dotã. Então pega toda a carruagem da Síria, todos, que a nossa guerra agora não é mais contra Israel, a nossa guerra agora é contra o profeta. Nós temos que matar esse profeta, nós temos que acabar com esse profeta, porque os nossos planos estão frustrados. Toda a vida, irmãos, o inimigo quis derrubar o povo de Deus, os israelitas. Toda a vida se levantou, mas quando existe um homem e uma mulher de Deus, é muito difícil, porque Deus não permite que eles sejam frustrados. A bênção de Deus, a proteção de Deus chega primeiro. É por isso que na igreja tem que ter profeta, na igreja tem que ter mulher que ora, tem que ter homem que ora, tem que ter obreiros que ora. Isso aqui não é um negócio não, isso aqui é obra de Deus, irmãos. Nós somos israelitas chamados do século 21. Estamos passando nessa terra e todo o governo da Síria todos os dias se levanta. Mas tem os profetas dentro da igreja que levantam dizendo: não vai acontecer, porque Deus já revelou e a mão de Deus está na frente. A mão de Deus está na frente. A primeira profecia é a Bíblia Sagrada, e a segunda profecia é os homens e as mulheres que Deus tem levantado com grande poder e com grande glória.
Muitos profetas levantaram, profetizaram e muitos não escutaram. Quando acontece, aí a profecia da pessoa até viraliza, dizendo: Deus falou lá atrás. Deus falou lá atrás. Porque a gente costumou ouvir o profeta da chave, o profeta da recompensa, o profeta da prosperidade, o profeta que lê a mão do outro. E na realidade Deus levanta os seus profetas para livrar o povo de Israel das mãos da Síria, das mãos do inimigo, e dizendo para o povo: vocês podem se formarem, mas antes que vocês cheguem, eu chego primeiro para proteger, para guardar. Para proteger, para guardar. Irmãos, vocês acham que Eliseu, um homem de Deus, que tudo Deus mostrava para ele, vocês acham que Deus não tinha mostrado para ele que o exército da Síria estava indo para matar, para dissipar a vida dele? Sabia. E o homem de Deus está dormindo com a tranquilidade, tranquilo, confiando. E quando amanhece o dia, a Bíblia diz que Geazi levanta e olha ao redor da cidade, e então vê o exército da Síria, e ele fica atribulado, dizendo: meu Jesus, vai matar o profeta, vai matar o profeta. E fica angustiado, e fica com a cabeça quente, fica com a cabeça quente. E quando chega diante de Eliseu, diz: Eliseu, o povo da Síria está aí, o exército da Síria está aí, e certamente é para acabar com a tua vida, certamente é para te matar. O que nós vamos fazer? Não temos como sair, estamos ilhados, estamos numa situação difícil. Mas quem é de Deus tem a proteção de Deus, irmãos. Tem a proteção de Deus em qualquer cilada do inimigo. O mal não te toca, porque Deus, Ele tem os seus caminhos para te proteger. Eliseu então levanta a voz e disse: Geazi, não te preocupes, porque o que está conosco é muito maior do que os que estão com eles. Olha que maravilha, que benção. Mas não era. Mas quem é de Deus olha para o céu. Irmãos, se você ficar focado no problema, você não vai ver o milagre de Deus na sua vida. Geazi olhou para o exército e focou no exército. Quando ele chega para Eliseu, Eliseu focou no céu. Diz assim: eu foco no céu, o meu olhar está além das montanhas, os meus olhos estão acima dos montes. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Como pode? Não tem jeito. Eliseu, eles vão te matar. Não vão. E a Bíblia diz que o homem de Deus começou a orar. E quando ele começou a orar, ele percebeu que o mover de Deus entrou em providência em toda Dotã, em todo aquele exército. E de repente Eliseu sai de dentro da tenda e vai ao encontro dos inimigos. E chega nos inimigos e diz assim: olha, vocês estão no lugar errado, eu vou levar vocês para o lugar certo. Eles estavam procurando Eliseu. De repente Eliseu estava guiando os inimigos, Eliseu na frente e os inimigos atrás. É assim que Deus faz. Não te atemorize com os inimigos que têm levantado contra a tua vida. A unção de Deus que está sobre você é maior do que o adversário. Você vai na frente e os inimigos vai atrás. Nessa noite eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Os inimigos não passarão na tua frente, porque o Deus que te chamou, que te levantou, é poderoso e vai te proteger e vai colocar você na frente dos inimigos. Olha Eliseu andando e o exército atrás.
O exército atrás, o exército inimigo. Deus cegou o exército da Síria. Cegou o exército da Síria. Eliseu na frente, eu fico imaginando os servos, os obreiros de Eliseu, tudo com a mão no queixo, dizendo: não estou acreditando numa coisa dessa. Olha, eles vieram matar Eliseu, e Eliseu está na frente, e Eliseu dizendo: vamos, meu filho, vamos caminhar, vamos caminhar. E a Bíblia diz que Eliseu leva e apresenta todo aquele exército ao rei de Israel, e faz uma grande festa para os inimigos. Porque chegou o profeta para o rei e disse: Deus cegou eles e mandou eu trazer ele até a tua presença, e você não vai matar eles não, você vai fazer uma festa. O que o salmista diz: prepara uma mesa perante os meus inimigos. Assim aconteceu. Por isso, irmãos, que quem serve a Deus não pode ter inimigo, não pode ter inimizade. Às vezes eu falo isso aqui, os irmãos acham que eu sou imparcial com as coisas, assim: ah, pastor, o senhor tem que tomar posição, o senhor tem que... Não, irmão, não é assim. Eu estou aqui para ministrar e apacentar. Os inimigos também vão sentar na mesa, só que os caminhos que eles decidirem trilhar, eles vão andar por eles e não prosperarão. Mas aqueles que andam debaixo da bênção de Deus receberão de Deus respaldo. Receberão respaldo. A proteção de Deus é absoluta na vida do crente, na vida da sua família. O Covid chegou, muita gente morreu. Pastor, por quê? A proteção de Deus é absoluta. Absoluta. Não te enganes. Não pense você: os sírios vão te matar, que as guerras dessa terra, que o anticristo que está sendo organizado vai deter a igreja de Jesus Cristo. Ainda tem profeta de Deus na terra, e enquanto tiver profeta de Deus na terra, os planos do inimigo não prevalecerão contra a igreja de Jesus, porque Jesus disse que eu edificarei a minha igreja. Oh, glória a Jesus! Eu edificarei a minha igreja. Não é hospital, não é empresa, não é patrimônio, não é nação, é a igreja. Eu edificarei, eu guardarei, eu protegerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Não vai prevalecer a obra do inimigo contra a igreja de Jesus. O povo está como o povo da Síria, estão se organizando todos os dias para deter os israelitas, o povo de Deus. Mas Deus está levantando os Eliseu dizendo: eu estou cegando o inimigo e estou colocando visão espiritual com a minha igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de sentimento. Aprenda isso. Pastor, eu vou sentir para me ser cheio. Você nunca vai sentir. Ser cheio do Espírito Santo é questão de discernimento. É diferente. Porque o próprio diabo fala até línguas estranhas. Mas quem tem Deus na vida, ele sabe discernir quando é Deus que está falando. E Deus se apresenta como o pastor da igreja, e ele diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, porque ele é amigo das ovelhas. Ele está falando com as ovelhas todos os dias. Então não venha com essa dizendo assim: eu não estou sentindo. Se você tem um discernimento que Jesus te salvou, pode glorificar e ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está disposto a te encher da graça divina do céu. Glória a Jesus. É discernimento, não é um sentimento estranho. Tem gente que é assim, pula, grita, mas quando sai de fora da igreja já tem inimigo, já tem inimizade, já tem problema. Uma certa vez chegou um irmão e disse assim: não vou entrar na igreja não, porque tem um demônio aí dentro. Foi 3 vezes. Aí outro dia
o gabinete e diz assim: irmã, a senhora vai me mostrar na onde está o demônio, porque eu não sou pastor do demônio, não, eu sou pastor da igreja de Jesus. E se o demônio está dentro da igreja, nós dois vamos lá expulsar ele agora. Ô pastor, em nome de Jesus está repreendido, porque aqui é a igreja das ovelhas de Cristo. Aqui não tem terreiro do inimigo, aqui tem terreiro daquele povo que achou Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida. Esta é a palavra que liberta, não é esta palavra emocionalista que está trazendo aí para o povo, e depois quando você está só, você entra em depressão. Essa palavra que estou pregando nesta noite, você está justificado, e você vai sair daqui com a sua alma saciada, com o teu espírito cheio, porque você está protegido por Jesus Cristo. Você é um profeta de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e Deus está dizendo: o inimigo se levanta sim contra a sua vida, mas eu já estou de pé há muito tempo te protegendo, muito mais do que você imagina. As minhas mãos estão estendidas para abençoar o meu povo na terra. Ninguém pode deter o justo, porque os justos fazem parte da minha seara, fazem parte da minha obra. É por isso que na igreja também os profetas têm que entrar na política, porque o profeta Eliseu era para chegar para o rei e dizer assim: rei, ele foi lá me matar. Você sabe que esse povo da Síria toda a vida quis acabar com Israel. Agora tem esses exércitos aí, mata esse exército aí, ó. Ele falou para o rei de Israel: é para fazer uma festa, e com essa festa será feita a paz. Síria não vai se levantar mais para destruir Israel, e nem Israel vai levantar para destruir a Síria. Trouxe a paz para o governo. E tem crente da mente pequena dizendo que a política é do diabo. Política do diabo é quando você vende o voto. Essa é a política do diabo, que você vende o voto servindo a Deus todo dia, ceando, e aí pega o seu voto e vende ele para uma caçamba de cascalho. Isso que é a política do diabo. Mas o homem e a mulher de Deus é diferente. Ele semeia a paz na onde ele chega, até no governo. Até no governo. Nós estamos aqui sobre o governo da esquerda aqui em Irecê, mas eu tenho diálogo com esse governo, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Ele vem aqui no meu gabinete e diz: pastor, ora por mim, e eu oro e abençoo a vida dele, porque o nosso papel é esse, é de abençoar a nação, é de abençoar o povo, de abençoar o povo. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, Eliseu, ele traz vários direcionamentos. Levanta profeta, semeia a paz na nação. Isso é o serviço de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Como que você, irmão, um irmão que é cheio de Deus, uma irmã que está profetizando na igreja todo dia, um irmão que está profetizando na igreja todo dia, fica semeando contenda? Você não tem Deus na sua vida, não, irmãos? Ou é só de fachada? Só de fachada. É por isso que tem muita gente morta dentro da igreja. Esse microfone aqui faz coisa. Tem gente que pega esse microfone aqui, pula, dá camoreta aqui, mas quando o outro está cantando, o outro está pregando, ele não abre a boca para dar um glória. Está precisando de ser cheio do Espírito Santo por dentro também. Porque quando ele pega o microfone, irmão, ele semeia a brasa na igreja tudo. Mas lá fora está dizendo: e aí, eu preguei bonito? Eu cantei bonito? Como é que foi? Porque está pregando para o povo. Quem está aqui cantando está oferecendo para Deus, que seja bom, que seja feio, é para Deus. É para Deus. Igreja não é lugar de confusão, igreja não é lugar de dissensão, igreja não é lugar de fuxico, igreja é lugar de homens e mulheres lavado pelo sangue do Cordeiro e cheio da graça divina. Aqui dentro é lugar de milagre. Aqui aonde nós levantamos as mãos, a mão de Deus chega para abençoar as vidas. Senão daqui uns dias nós vamos perder a moral. Que diz assim: lá daquela igreja, daquele irmão que compra e não paga, lá daquela igreja, daquele irmão que vive falando mal dos outros, lá daquela igreja que semeia confusão. Quando chega na época da política, muitos crentes desviam. Esse ano é o ano da política. Irmão, seja crente na política também. Seja crente na política também.
E eu vou falar como pastor, e é assim que eu falo. Não vou maciar o negócio não. Vou falar mesmo no brosco, mesmo para todo mundo entender direitinho o miado da história. Nós estamos aqui para dizer para os inimigos: Deus vai cegar vocês e vai trazer vocês na presença de todos. E nós vamos fazer festa e você vai festejar conosco. E vamos semear a paz. A proteção do povo de Deus é diferente. A proteção de Deus é diferente. Quantas vezes, irmãos, se levantam para me derrubar? Vocês acham que não levanta? Até dentro da igreja. Quantas pessoas que levantam, esses dias fazendo caminhada, eu já contei aqui, levanta a gente terra dizendo assim, eu vou, e eu fico pensando assim, meu Jesus, e agora? Mas aí eu lembro que eu tenho a proteção do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. As portas do inferno não prevalecerão. Às vezes eu vejo irmão dizer assim, pastor, é porque fizeram uma oração ao contrário. Eu não consigo entender isso, irmão, até porque eu nasci dentro da igreja. Se existe esse negócio de oração ao contrário, existe, pastor? O senhor que foi... Eu também, eu nunca vi isso no meio do povo de Deus. Só pode ser lá fora. Não existe oração contrária para crente. Existe oração de bênção, de vitória. Oração ao contrário não chega no trono de Deus, porque Deus não vê para essas coisas, as orações ao contrário. Não vê. Pelo contrário, o homem que se detém, o homem e a mulher de Deus em orar, as portas podem estar todas fechadas. Deus ouve do céu. Lembra de Daniel? Ele fechou a porta da sua casa para ninguém ver, mas a janela estava aberta para Jerusalém. Se a porta estiver fechada, abre a janela do céu, abre a janela da oração e fala com Deus, que Deus te ouve, que Deus te atende, que Deus te abençoa. A janela abriu. Quando o anjo chegou, a primeira coisa que o anjo falou foi o seguinte: eu vim por causa da sua oração. Falando desse jeito para Deus, eu vim por causa da sua oração. Irmão, você está orando? Você está orando? Porque falar de oração é fácil. Eu quero saber se você está orando. Ore, irmão. Pare de ser crente 6 horas. Ora por mim. Ora por mim. É tanta desculpa. Ora você. Ora você. Aprende a ajoelhar e falar com Deus. Pastor, que eu não dou conta de ficar ajoelhado 20 minutos, mas consegue ficar 3 horas no celular. Irmão, vigia. Passa a ficar também no celular do céu, na oração divina, com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Os inimigos podem vir e olhar você orando. Deus te protege, Deus te guarda. Que olhar pela janela, a porta estava fechada, mas olhar pela janela viu Daniel. Viu Daniel orando. Chegou e falou para Daniel: o homem está orando. Aí foi lá e falou para ele: eu vou ter diante dos decretos te jogar para os leões. Te jogar para os leões. E eu não vejo Daniel reclamando, porque Deus está dizendo assim para ele. Certamente o contexto não fala, mas a fé que nós temos fala. Certamente Deus estava dizendo: fica tranquilo que eu já desci, já fechei a boca dos leões. Coloca Daniel dentro da cova. A proteção de Deus é absoluta. A proteção de Deus chegou lá dentro da cova. E a Bíblia diz que Daniel fez os leões servir de travesseiro para eles. E ele ficou contando as maravilhas de Deus para os leões. Imagina você na frente do leão, irmão, e Daniel dormindo com tranquilidade, porque quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus e tem uma vida de oração, os leões também não te apavoram, porque você conhece o leão da tribo de Judá. Você confia no leão que pode deter todos os leões dessa terra, e quando você menos espera, ele se levanta e o reino das trevas são dissipados, assim como aconteceu com Daniel. Foi 21 dias de batalha, mas os anjos do céu, Gabriel e Miguel, vence a guerra e desce até a presença do homem que estava com a janela aberta da oração. Tem proteção de Deus para a tua vida. Não te preocupe, não te apavore. Esse tempo é tempo da malícia do inimigo.
Deus falava comigo hoje: Lucas, este é o tempo da malícia do inimigo. Síria vai se levantar todos os dias contra a tua vida, contra a minha igreja, mas enquanto tu estiver na minha presença, eu revelarei o ministério do inimigo para ti, e eles não prevalecerão, porque a minha igreja continuará de pé, e os meus profetas continuarão profetizando a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia então diz que foi um tempo de muita paz. Síria, naquele momento, disse: não tem jeito de nós fazermos nada contra Israel. E tudo parou, porque tinha um homem de Deus sendo protegido e protegendo a nação, protegendo o rei, protegendo os guardas, protegendo os profetas. Glória a Jesus. Vocês recebem esta palavra? Glória a Deus. Maravilha.